Você já prometeu para si mesmo que nunca mais cometeria determinado pecado? Já pediu perdão a Deus chorando, decidido a mudar? Mas alguns dias depois, acabou fazendo exatamente a mesma coisa? Talvez seja um vício, talvez seja pornografia, talvez seja ira, talvez seja orgulho, talvez seja procrastinação, talvez seja um hábito secreto que ninguém conhece. E então surge a pergunta: por que é tão difícil abandonar certos pecados? Será que somos fracos? Será que Deus está distante? Será que falta fé? Hoje vamos descobrir algo impressionante. A Bíblia responde essa pergunta, e a ciência também tem algo importante para dizer. Quando unimos as duas perspectivas, entendemos melhor a batalha que acontece dentro de nós. Porque o pecado não é apenas um problema espiritual. Ele também afeta nossos hábitos, pensamentos e comportamentos. E entender isso pode ser o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Muita gente acredita que o pecado começa quando a ação acontece. Mas Jesus mostrou algo diferente. Em Mateus, ele ensina que o pecado começa muito antes. Começa no coração, começa nos desejos, começa nos pensamentos. A ação é apenas o resultado final. A ciência observa algo semelhante. Antes de qualquer comportamento existir, existe um processo mental, um pensamento, uma emoção, um impulso, uma expectativa de recompensa. E então, o comportamento acontece. Ou seja, antes do hábito existe um gatilho. Antes da queda existe uma batalha invisível. É por isso que Satanás normalmente não começa destruindo alguém de uma vez. Ele começa influenciando pensamentos, pequenas concessões, pequenas distrações, pequenos desvios, até que aquilo se transforma em comportamento repetido. Existe um conceito na neurociência chamado neuroplasticidade. Isso significa que o cérebro muda constantemente. Ele se adapta ao que fazemos repetidamente. Toda repetição fortalece conexões neurais. Imagine uma trilha no meio da floresta. Quanto mais pessoas passam por ela, mais marcada ela fica. O cérebro funciona de forma parecida. Quando um comportamento é repetido várias vezes, ele se torna mais automático. Por isso, alguns pecados parecem tão difíceis de abandonar. Não porque sejam maiores que Deus, mas porque foram praticados tantas vezes que criaram padrões profundos. A boa notícia é que a neuroplasticidade funciona para os dois lados. O mesmo cérebro que aprendeu um comportamento pode aprender outro. Isso significa que mudança é possível. É exatamente por isso que Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Deus não quer apenas mudar comportamentos, Ele quer renovar a mente. Vivemos na geração do prazer instantâneo. Tudo é rápido, tudo é imediato. Comida rápida, vídeos rápidos, respostas rápidas, prazer rápido. E isso influencia profundamente nossa mente. O cérebro gosta de recompensas rápidas, mas o crescimento espiritual normalmente acontece devagar. A oração exige paciência. O estudo da Bíblia exige concentração. O desenvolvimento do caráter exige tempo. É por isso que tanta gente abandona o caminho. A carne busca satisfação imediata. O espírito busca transformação duradoura. Gálatas 5 descreve exatamente essa guerra. A carne deseja uma coisa, o espírito deseja outra, e os dois estão em conflito. Essa batalha não acontece apenas na igreja. Ela acontece quando você está sozinho, quando ninguém está olhando, quando surge uma tentação, quando aparece uma oportunidade de pecar. É aí que a verdadeira guerra começa. Muitas pessoas acreditam que sentir culpa vai resolver o problema. Mas culpa sozinha não produz transformação. Se culpa resolvesse, ninguém repetiria os mesmos erros. A culpa mostra que algo está errado. Mas não muda hábitos automaticamente. Mudança exige arrependimento. E arrependimento significa mudança de direção, significa abandonar caminhos antigos, criar novos padrões, construir novos hábitos, tomar novas decisões. Por isso Jesus não dizia apenas, se arrependa. Ele também dizia, vá e não peques mais. Existe ação envolvida, existe decisão envolvida, existe disciplina envolvida. Então como vencer? Primeiro, alimente o espírito mais do que a carne. Aquilo que você alimenta cresce. Segundo, proteja sua mente. Nem todo o conteúdo merece entrar na sua vida. Terceiro, desenvolva a disciplina espiritual. Ore mesmo quando não sentir vontade. Leia a Bíblia mesmo quando não estiver motivado. A maturidade nasce da constância. Quarto, não lute sozinho. Deus nunca planejou que a vida cristã fosse uma caminhada isolada. E por último, lembre-se de que sua esperança não está na sua força,
está em Cristo. Porque ninguém vence apenas pela força de vontade. A verdadeira transformação acontece quando Deus muda o coração. Talvez você esteja lutando há anos contra algo. Talvez já tenha caído muitas vezes. Mas enquanto existir arrependimento e busca sincera por Deus, existe esperança. O mesmo Deus que transformou Pedro, o mesmo Deus que restaurou Davi, o mesmo Deus que alcançou Paulo, ainda transforma vidas hoje. E talvez a liberdade que você procura comece com uma decisão simples: parar de apenas lutar contra o pecado e começar a buscar mais profundamente a presença de Deus.